Quando a gente cresce e vive no meio do caos, quando a gente encontra paz, a gente não se identifica ali. A gente está tão acostumado a viver no caos que a gente tenta replicar isso na nossa vida adulta porque a gente se habituou a viver nesse estilo de vida. E quando a gente encontra paz, pra gente é diferente. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente saiu daquele vendaval. Tomar um café num lugar diferente. Tomar café aqui num lugar que tá quentinho. Tem feito muito frio aqui já, ao contrário daí, aí verão, aqui inverno. Não é isso, amor? Isso. Aí, pra vocês olharem a proporção do café. Uma tigela exagerada, ainda tem um G aqui, ó. E a Luísa disse que hoje ela acordou, eu até estranhei mesmo. Normalmente eu acordo primeiro, tomo banho primeiro, ela fica enrolando, mas hoje ela acordou cedo, tomou banho. Segundo ela, ela orou, né, amor? E Deus incomodou ela para falar a respeito de família e a importância da família. Então, eu separei hoje 2 versículos aqui que falam sobre isso. O primeiro está em 1 Timóteo 5,8. Vai dizer o seguinte: se alguém não cuida da própria família, especialmente dos que vivem na sua casa, está negando a fé. E isso o torna pior do que quem nunca acreditou. Para vocês verem a importância, né, amor? A forma que Deus olha para você e para sua família. Se você é uma pessoa, por exemplo, durante muito tempo, né, amor? A gente trabalhou demais, na verdade, assim, até que a gente sempre deu muito valor para isso. Eu acho que a gente entendeu muito rápido a importância que a família tinha, né? Quem conhece a gente sabe a importância que a gente dá, o tempo que a gente tem com as nossas filhas, o quanto a gente prioriza o tempo entre a gente, o quanto a gente pode, sempre que a gente está perto de pessoas, dar um bom exemplo, seja com palavras, com comportamento, na criação e na educação dos filhos. A gente entendeu isso muito rápido. Mas é engraçado porque no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre casamento e a gente nunca teve uma referência, né, sobre casamento. Os meus pais nunca foram casados, eu fui criado pela minha avó, basicamente pela minha avó, porque minha mãe trabalhava, me teve muito cedo. A Luísa, a mesma coisa, os pais dela foram casados, mas foi um lar um pouco atribulado, nunca teve muito uma referência ali de casamento. E eu acredito que isso também ajudou a gente a olhar para dentro da nossa casa, para quando a gente começou a construir uma família, filhos, uma vida separada da nossa família, dos nossos pais, e falar, poxa, eu não quero... Para mim, por exemplo, não sei para você, para mim isso influenciou muito, porque eu me lembro que os meus amigos, eles eram uma família normal, né? Era uma família... Eu sempre lembro de você contando sobre os seus vizinhos voltando de férias, indo para as férias, e você ficar pensando... E particularmente, eu puxando na memória, eu não lembro de ter amigos assim, que a gente ia pra rua, jogava bola e tal, conhecidos, até os mais próximos ali, vizinhos. Eu não lembro de ter alguém com pais separados. Eu não lembro, assim. Então, tipo assim, aquilo pra mim era algo diferente, era algo que eu não vivia, porque, por exemplo, quando a gente estava brincando na rua, eles saíam com a família para almoçar em algum lugar. Eles saíam todos juntos com a família para ir à praia. Eles saíam com os irmãos para fazer alguma coisa. E eu lembro que eu ficava sempre naquela ali, esperando. Eu sou filho único, né? Então, para mim eu queria ter aquilo, sabe? Eu queria ter aquela união, eu queria ter aquela um presença, irmão. né? Eu queria ter um irmão. Eu lembro que meu vizinho, que era o meu vizinho da frente, a gente brincava muito, a gente era melhores amigos na época. E ele tinha irmãs e um irmão mais velho. E eu lembro que o irmão mais velho defendia ele quando a gente estava na rua, assim, mas bem mais velho mesmo, sabe? Eu achava aquilo o máximo, assim. Então eu sempre cresci olhando para aquilo que eu não tinha dentro de casa. Não que eu não tinha um bom... Poxa, eu fui criado pelos meus avós, pela minha mãe que trabalhava muito, mas eu sempre tive muito amor dentro de casa, um suporte, assim, incrível. Não tive nenhum problema quanto a isso, estudei, nunca me faltou nada em casa, só que faltava a família, sabe? Pai, mãe, uma referência. Hoje, eu sou pai de 2 meninas. Eu sei a importância que tem um pai na vida de um menino, de um homem, mas eu não sei hoje metrificar isso de qual é mais importante, a presença de um pai para uma menina ou para um menino. Eu acho que é tão importante quanto, né? Porque para a menina, ela olha para o pai e fala assim, caramba, eu quero me casar com um homem que trate
me trate igual meu papai trata minha mãe. E em contrapartida, o menino quer ser forte como pai, cuidar das coisas como pai. Eu até falo para a Luísa que algumas coisas eu fiz de propósito ao longo do tempo para forçar com que elas vissem eu fazendo. Por exemplo, coisas simples, rotineiras do dia. Eu não gosto de deixar ninguém carregar a bolsa, eu vou no mercado, eu faço coisas. Até hoje eu carrego a Sofia no colo para a cama dela. Ela cresce sabendo, as meninas crescem sabendo que elas têm proteção. E são coisas, né? Em contrapartida, eu acredito que você não pode criar um teatro. Porque chega um certo ponto, por exemplo, a Sofia, isso funciona, esse teatro, ele funciona até uma determinada idade. Quando vai chegando da idade da Sofia em diante, 8 anos em diante, a Duda já está com 19, elas começam a perceber o que é verdade e o que não é. Poxa, meu pai fala isso, mas em contrapartida ele trata minha mãe diferente. Então, precisa existir uma coerência, precisa existir uma verdade, uma sinceridade. E eu acho que o ponto de partida, a âncora, aonde eu me apoio, por exemplo, para que tudo isso vá bem, é justamente na palavra. É justamente entender o ponto principal para que eu seja um bom marido, para que eu seja um bom pai, para que eu seja uma boa pessoa na sociedade, um bom empreendedor, para que o ponto de partida é Deus quer que eu me preocupe com a minha família. Ponto. Deus quer que eu seja um bom pai, Deus quer que eu seja um bom marido. E quando claramente aqui esse versículo deixou bem claro para a gente que o que Deus pensa a respeito daqueles que não cuidam da sua própria família você negou a sua fé. Para mim, não importa você colocar uma Bíblia embaixo do braço, você ajudar uma pessoa necessitada na rua com dinheiro, com uma cesta básica, se você não está olhando primeiro para dentro da sua casa. Deus quer que você olhe primeiro para dentro da sua casa para que depois você consiga fazer alguma coisa por outras pessoas. Né, amor? Todo dia de manhã a gente sai para caminhar. Eu tô parada aqui ouvindo o Gabriel porque eu fico assim mesmo, tá, gente? Ouvindo ele. Eu tô achando engraçado ele falando sobre isso, porque ontem aconteceu uma situação que foi engraçada mesmo, né, amor? Gabriel teve uma reunião, aí a gente foi num centro comercial aqui perto, aqui shopping se chama centro comercial, onde tem muitas lojas, e eu sentei numa lanchonete com as meninas enquanto ele foi para a reunião que ele tinha. E aí eu falei assim com as duas, falei, não gosto de fazer nada sem o Biel. Aí a Duda ficou me olhando assim, a Sofia também, não acredito, mãe. Aí eu falei, eu gosto de ficar perto dele, que não sei o quê. Aí elas ficaram paradas me olhando um tempão, assim, eu não sei o que passou pela cabeça dele. Mas na hora que a gente encontrou o Gabriel, foi a primeira coisa que as duas falaram, né? Parecia que eu tava chegando numa guerra, fiquei 30 minutos conversando com o rapaz, parecia que eu tava voltando, parecia que eu tinha ido servir numa guerra na Ucrânia e tava chegando depois de um ano. Mas Faz nada sem mim essa mulher. Esse contexto delas entenderem esse carinho que a gente tem um com o outro, esse respeito que a gente tem um com o outro, é muito importante para que elas levem isso para as relações futuras. E o Gabriel trouxe a parte dele, né, o pensamento que ele viveu. Em contrapartida, eu vou trazer o meu lado, o reflexo de se viver num lar desestruturado. E o que isso traz, quais as consequências disso na nossa vida adulta. Mas primeiro eu quero começar com um versículo que está em Provérbios 24, 3, 4. Com sabedoria se constrói a casa e com o entendimento ela se estabelece. A gente precisa entender que a Bíblia traz a palavra casa como alguns sentidos dentro da Bíblia. E o que a gente está se referindo aqui é casa no sentido família. Então, quando fala com sabedoria se constrói a casa, a gente está falando sobre uma família. E quando existe a falta de sabedoria dentro de um lar, muitas brigas, contendas, discussão. Por que eu falo isso? Hoje de manhã, o que testificou no meu espírito que eu precisava falar sobre isso? É engraçado que aqui em Múrcia se vivem poucos brasileiros. E na nossa frente, assim, vizinho no mesmo andar, tem uma família de brasileiros, né? Uma mãe com seus filhos. E a gente saiu pela manhã e no hallzinho ali de entrada tava uma briga muito intensa dentro da casa dela, muitos gritos, xingamentos. A Sofia ficou extremamente assustada. Ela não sabia que aquilo ali... Ela quis entrar no elevador, ela nunca viu isso. Ela quis entrar, vem para o elevador, agora a gente está seguro, falando assim. O coração dela acelerou aquela cena ali, porque ela não presencia isso dentro de casa. E eu deixei ela na escola e vim refletindo sobre isso.
porque crescer em um lar assim causa muitos danos no futuro. Para uma mulher, ela tem alguns caminhos que ela pode seguir, né? Ela pode replicar a vida da mãe, procurar um relacionamento instável, ela pode não ter segurança para escolher o parceiro de vida dela, porque ninguém é bom o suficiente, né? Ela pode não querer ter um relacionamento para não viver tudo que ela viveu no passado. E uma vez eu li sobre uma coisa e faz muito sentido: quando a gente cresce e vive no meio do caos, quando a gente encontra a paz, a gente não se identifica ali. A gente está tão acostumado a viver no caos que a gente tenta replicar isso na nossa vida adulta, porque a gente se habituou a viver nesse estilo de vida. E quando a gente encontra a paz, para a gente é diferente. Então, o que eu acho que a gente pode trazer de maior ensinamento aqui é que a gente tenta todos os dias. O nosso casamento não é perfeito, a gente briga, a gente discorda, só que tudo que a gente pode fazer para ter um lar em paz, a gente faz. A gente não briga na frente das nossas filhas, elas sabem quando a gente está meio estremecido, assim, porque a gente não conversa tanto, mas não existe gritaria, não existe falta de respeito, não existe xingamento, isso não existe, nunca existiu. Isso porque a gente entende o que isso causa, né? Não existe, dá vontade às vezes, né, amor, de você dar uns gritos comigo. Muito. Mas a gente entende a importância de não ter esse lar turbulento. E uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses anos, a gente tem alguns amigos que podem estar assistindo esse vídeo, que vai lembrar da gente lá de trás, assim que a gente casou. Eu sempre falo que o primeiro ano do nosso casamento, a gente vai fazer 11 anos de casado agora, o primeiro ano do nosso casamento foi o ano mais turbulento de todos, porque você pega duas pessoas de cultura completamente diferentes, coloca junto dentro de uma casa, vai viver. Então, assim, foi muito desafiador. Mas desde esse primeiro ano, a gente estabeleceu isso. A gente quis ter um lar de paz. E por que isso é importante? Você querer, você decidir. Porque a partir disso, você começa a ter decisões baseadas na sua escolha. Ah, eu não vou discutir agora, eu vou respirar. Eu sempre fui muito impulsiva, muito nervosa, muito estressada, muito estourada. E conseguir ser menos explosiva foi um treinamento diário. Não, preciso esperar, preciso conversar no momento certo. O Gabriel, por sua vez, quer conversar na hora que aconteceu o negócio, fica me pentelhando ali para conversar na hora. Então, ele teve que aprender muito, eu tive que aprender muito. Uma outra questão, a gente entender como cada um é. Um compreender o mundo do outro e aceitar a limitação de cada um e se enquadrar dentro disso, mudar o que precisa ser mudado e se enquadrar no que não dá para mudar. Acho que é uma etapa muito importante para conseguir ter esse lar mais estruturado, né? Algumas coisas, você sabe disso, eu converso muito com você, hoje todas as coisas, mas precisamos ser direcionados pela palavra. Então, tudo que eu faço hoje, seja negócio, seja qualquer coisa, qualquer decisão que eu for tomar, primeiro eu consulto a palavra. Primeiro eu vejo o que Deus pensa a respeito disso. Vamos ler aqui. Eu primeiro li 1 Timóteo 5 e 8. Agora eu vou ler o segundo que eu separei, que é Salmo 128, 3 e 4. 127, 3. Uma versão mais atualizada que eu estou lendo, pessoal. Salmo 128, 3 e 4 vai dizer assim, olha. Tua esposa será como uma videira cheia de vida dentro do teu lar, e teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Os filhos são um presente do Senhor, uma herança valiosa colocada nas nossas mãos. O que esse texto fala? Quando ele fala que os filhos se sentarão junto com a esposa ao redor da mesa, ele está falando de um momento feliz. Ele está falando de uma refeição e da importância que é nós nos sentarmos a uma mesa, por exemplo, para fazer uma refeição, para conversar, para tomar um café, em harmonia. Quantas vezes você não já viu ou presenciou mais um filme ou alguma coisa na vida real que começa bem, de repente alguém levantou um assunto de política, alguém deu um tapa na mesa, ou pior, alguém se pegou na mão dentro de casa. Você está falando sobre isso e assim, eu percebo que a gente consegue fazer mudanças pequenas na nossa rotina para ter momentos assim dentro de casa. Por exemplo,
queiram se sentar à mesa para almoçar. Tenham esse momento. Lá em casa a gente não senta fora da mesa para almoçar todos os dias. É um tempo de bate-papo, de riso, né, amor, com as meninas. Um conta uma piada, outro ri. Outra coisa que a gente faz sempre juntos. Tirar um tempo para assistir um filme. E se vocês olharem aqui, ó, tua esposa será uma videira cheia de vida dentro do teu lar, os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Essa primeira parte, ela é uma promessa. Tua esposa será e seus filhos serão. O que Deus está falando aqui é, eu vou te dar isso, eu vou te proporcionar isso desde que você se submeta a mim, me obedeça e me tema. E eu vivi isso. Eu tenho certeza que eu vou viver isso daqui em diante, mas eu vivi isso com os meus avós paternos. Eles morreram com mais de 60 anos de casado e periodicamente, todo domingo era certo, mas periodicamente a família se reunia ao redor da mesa, filhos, netos, eles puderam ver bisnetos e todos se sentavam ao redor da mesa, oravam, comiam junto, riam junto. Eu vivi isso, os meus avós viveram essa promessa que está aqui em Salmos. E a segunda parte é, os seus filhos são um presente do Senhor, uma herança valiosa colocada nas suas mãos. Isso para mim já vale, porque imagina, você receber uma herança, um presente, algo muito valioso do próprio Deus. É isso que Deus está falando aqui. Eu estou te dando uma herança, estou te entregando um presente. Ou seja, se isso não for suficiente para que você entenda que você deve cuidar daquilo que Deus está te dando, que é a sua família, então tudo que a gente falar aqui já não vai valer mais. A importância de um lar estruturado, primeiro, para você, imagina, o Luiz acabou de falar que hoje nós presenciamos uma discussão, uma briga dentro da casa do vizinho, né? Não vimos, mas ouvimos. A mãe, uma coisa assim. Como é que começa o dia, né? Como começa o dia? Como volta para casa? Qual a paz que quando o lar ele tá assim? Qual a alegria que a pessoa tem de voltar para casa? Hoje, quando eu saio de casa, o que eu mais quero é ir para minha casa. Então, assim, todo esse contexto, ele reflete em todas as áreas da nossa vida. Quando você não tem o seu lar estruturado, você não trabalha bem, você não consegue ter outros relacionamentos com amigos, você não... E casa, a gente não está falando de uma estrutura física. A gente tá falando uma casa mais simples, uma casa mais bonita, uma casa com piscina, com barulho de cachoeira, cascata vai me dar mais paz. Não, a paz é você. A paz está em você. Quantas pessoas que têm casa, mansões e não tem paz dentro de casa? A gente está falando sobre a paz de ter um lar. O cara fica até meia-noite no escritório para não chegar em casa. Para não chegar em casa. Os filhos então, a mesma coisa. Ah, Luísa, mas olha, vivi nesse lar, né? Não tive escolha. Sou filho de um lar desestruturado. O meu conselho, o que eu posso falar que foi o que eu fiz, é desejar não viver, é ir na contramão. A gente falou sobre as consequências. A mulher se sentir insegura, a mulher não querer ter um casamento porque ela viu o que a mãe viveu, ou ela está tão habituada a viver no caos. Homem nenhum presta. E replicar o caos na família dela, porque aquilo é o lugar seguro dela. O caos é onde ela se sente segura, então ela vai replicar tudo que ela viveu. A falta de respeito, ela acaba replicando tudo aquilo. Então, qual o conselho que eu tenho, que funcionou para mim? É não querer viver o que eu vivi. Se você é um filho do caos, não queira replicar isso na sua vida futura. Trabalhe isso na sua mente. Busque conhecimento bíblico, está na Bíblia. Busca conhecimento, busquem pessoas que possam te ajudar. E comece a construir o que você quer viver. Então, assim, o que acontecia na minha infância que gerou tudo que gerou? Traição, alcoolismo, o que eu posso fazer para eu não replicar isso? Não vou beber, não vou trair minha esposa, não vou trair meu marido. Eu preciso almoçar em casa, preciso ter um tempo com a minha esposa, isso faz bem para ela, eu preciso fazer isso, por mais que você não queira, por mais que o seu dia tenha sido difícil. Então, você se condicionar a construir esse lar do jeito que você deseja. Eu preciso ser muito claro aqui com você que, segundo a Bíblia, por exemplo, você vai para uma cachoeira, você vai num resort, vai não sei aonde, isso é momentâneo, isso pode te dar uma paz durante aquele período, durante aquele tempo. E tem pessoas que ainda assim vão para lugares como esse e não conseguem, né, ter paz, descansar. Até lá nesses lugares elas acabam brigando, discutindo, enfim. O que era para ser algo legal se torna algo ruim até num lugar bacana.
E a Bíblia fala que Jesus, ele consegue nos dar uma paz que é uma paz diferente do mundo. Quando ele fala isso, ele está dizendo que é uma paz diferente de resort, é uma paz diferente que o álcool te dá, uma sensação de tranquilidade momentânea, uma despressurização de algo, uma pressão que você está vivendo e o cara bebe para aliviar. Isso é momentâneo. Depois que o efeito do álcool passa, volta toda aquela pressão de novo. A Bíblia fala que Jesus, ele nos dá uma paz que é diferente dessas. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que só ele pode te proporcionar. Então, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo. O segredo é Jesus, pessoal. O segredo é entregar a sua vida a Ele. O segredo é você se render a Ele. Eu confesso a você que se você tentar com a força do seu braço, se você tentar com o seu intelecto, se você tentar somente com a terapia, se você tentar somente lendo lá, sei lá, horóscopo, signo, eu tenho que casar com um Sagitário e Peixe, sei lá. Isso aí não funciona. A Bíblia é clara dizendo que Jesus é o único que pode proporcionar essa paz. Porque nós tivemos, sim, influência do nosso lar, porque nós entendemos que nós não podíamos viver mais aquilo, mas a verdade é que nós entendemos o que está escrito na Bíblia, o que Jesus deixou claro para a gente, né? O que nós devemos seguir, como nós devemos nos comportar, que é importante para Ele que a gente cuide da nossa família primeiro, porque toda mudança vem de dentro para fora. A mudança ela nunca é externa, a mudança ela é primeiro interna. Então é uma paz que, independente do que você esteja vivendo, é uma paz que te dá condição de você resolver. Estou passando por um período difícil. Jesus te dá uma paz para que você tenha condição de resolver e passar por aquele período difícil sem que você morra, sem que você adoeça, sem que você perca o controle da sua vida, da sua mente, do seu corpo. Então, o conselho que eu te dou hoje, no final do vídeo a gente vai orar por isso. Se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu e falou, caramba, então é isso que eu tenho que fazer. Se o meu lar tá assim, eu já tentei de tudo, então é de Jesus que eu preciso. É claro, não tem dinheiro que traga paz, não tem intelecto, não tem network, não tem nada disso. É Jesus e ponto, acabou. Pessoal, e é isso. Eu espero que esse vídeo ele sirva para você começar a pensar o que você pode mudar, porque Priorize a gente não é família. Perfeito, não é longe Priorize de nós, casamento. não é isso que a gente quer passar aqui, mas todos os dias a gente busca uma forma de melhorar a nossa convivência, o nosso lar, o que faz sentido, o que a gente pode trazer que deixa o nosso lar mais confortável para as meninas. Eu não estou falando de bens, eu estou falando de presença, que é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente pode conquistar. Conversa, atenção, entender o que elas estão passando, pessoal, entender os sentimentos delas. Porque senão os outros acham também, amor, que é tudo... A gente sabe, a gente é ser humano, a gente sabe, a gente faz, pessoal, porque a gente entende que a gente precisa obedecer. Eu acabei de ler 2 versículos para vocês aqui extremamente importantes, que esclarecem muito bem isso. Sugiro que vocês leiam depois. E a gente obedece porque a gente cansa, a gente trabalha, aí chega a Sofia com dever, chega a Sofia querendo contar alguma coisa, chega a Duda com 19 anos querendo falar alguma coisa, querendo falar de nota, querendo falar dos pensamentos, querendo falar... A gente cansa, a vontade às vezes de falar, não, hoje não, amanhã, daqui até... Mas a gente, peraí, não, eu preciso parar, toma um café, toma um banho, não, vamos ver o que a gente precisa, vamos dar um pouco mais de atenção aqui. Às vezes, quando um fala assim, não, ou senão, depois vejo isso, um chama o outro no canto e fala, amor, vamos dar uma atenção aqui, é melhor a gente ouvir aqui, eu sei que você está cansado, mas vamos fazer uma forcinha. Então, isso é importante. E se eu pudesse dar uma dica para vocês aqui, poxa, como é que eu faço para viver tudo que Deus tem para mim? Como que eu faço para entender essa paz? Comece a olhar para o seu casamento, comece a olhar para os seus filhos, comece a olhar para o seu lar da forma como Deus quer que você olhe. Eu não gosto de usar essa expressão de peso. Deus não coloca peso, o fardo dele é leve. Inclusive, a Bíblia fala que ele troca com a gente. Ele pega o nosso fardo, que é pesado, e troca com o dele, que é leve. Eu não gosto dessa palavra. Mas talvez seja uma forma simples de você entender. Você precisa... Responsabilidade é melhor. Você precisa assumir a responsabilidade de qual é a responsabilidade, qual é a consequência de obedecer e não obedecer. Deus está dizendo que a consequência de você obedecer é a paz. É o seu lar estruturado. São seus filhos, seus netos, seus bisnetos ao redor da sua mesa, como eu vivi com os meus avós, como eu presenciei essa promessa. E a consequência de não obedecer e não olhar para dentro da sua família é o caos. Eu preciso ser claro com você, isso não é, Gabriel, é o que você acha, não.
Eu não posso te dar uma opinião dessa. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu estou falando com embasamento na palavra. Não é isso, amor? Isso. Então, vamos orar, pessoal. Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que ficou com a gente aqui até o final desse vídeo. Deus, revela a essas pessoas tudo aquilo que o Senhor quer revelar. Nós entendemos o quanto a família é importante, nós entendemos o quanto a criação dos filhos é importante, o quanto o casamento é importante. As pessoas precisam ver em nós algo diferente, as pessoas precisam olhar para nós e ver que existe uma paz. E essa paz não vem de nós, essa paz vem do Senhor. Que o Senhor ajude essas pessoas a encontrarem um lar estruturado, identificar os seus erros, que o Senhor revele a ela a tua vontade, que o Senhor possa mostrar o que está sendo feito de errado e o que pode ser melhorado. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos de uma direção, nós precisamos que o Senhor nos mostre, nos revele. Sozinho nós não vamos conseguir, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos conseguir. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te agradecemos. Amém. Pessoal, uma coisa muito importante é, nós precisamos que vocês curtam, como é que é, amor? Curtam, comentem se o vídeo está sendo legal, se tem tema, o que precisa mudar. É legal interagir. A gente sabe que a gente está no caminho certo, que vocês estão gostando. É importante que vocês, se vocês conhecerem alguém aqui na Europa, que vocês mandem esse link para essas pessoas que estão em Portugal, que estão na Espanha, qualquer lugar da Europa, para que a gente consiga atingir e, de certa forma, levar a palavra para essas pessoas também. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.